Thaís Bilenque, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante e nós acompanhamos de camarote ao vivo. No seu caso, você acompanhou dentro do palco praticamente, né? Dentro na coxia, Na coxia, né? Então, porque uma coisa que a gente até mencionou no programa passado, que foi a disputa entre Fazenda e Casa Civil, mais especificamente, né? Entre o ministro Fernando Haddad e o ministro Rui Costa, ela chegou a Faria Lima e que até reagiu nos seus indicadores e índices e cotações. E juros futuros. E tudo mais. Mas foi engraçado, né? Porque teve desfile de bloco dos dois lados, né? Na Faria Lima essa semana. Conta aí pra gente. Essa semana aconteceu a CEO Conference, que é um evento anual do BTG Pactual, o banco do André Esteves, que aconteceu num hotel na região da Faria Lima Expandida. A Berrini. E o Haddad foi convidado para dar a palestra inaugural, a abertura desse seminário de 2 dias. Foi convidado e aceitou? Ou não, claro, e aceitou. Não sei se tinha más línguas por lá dizendo que foi só por isso que o Rui Costa apareceu no dia seguinte para fazer uma palestra também, mas evidentemente um ministro da Casa Civil é sempre convidado para esse tipo de situação. O André Esteves abre esse evento fazendo fartos elogios, eu diria. Quem é André Esteves? André Esteves é o banqueiro dono do BTG Pactual, um dos principais banqueiros do país, e muito influenciador, né? Um influenciador político, inclusive, influenciador do mercado financeiro. É uma palavra muito adequada essa que você escolheu. Apesar de eu não saber nem se ele não precisa nem ter conta em rede social para ser influenciador. Ah, não. No caso dele, a influência é bastante tete a tete. E ele exerce influência também no mercado financeiro, né? A opinião dele se reflete, é muito respeitada no mercado financeiro, e ele abre esse evento anual dizendo que o Haddad era um orgulho, né, para o Brasil como ministro da Fazenda, dizendo que ele tem muita fibra, dedicação, seriedade, enfim, faz bastante... Não é todo dia que você ouve um banqueiro elogiar um petista com esse palavreado. Numa semana, né, na semana seguinte, numa terça de manhã, depois de uma semana inteira em que o Haddad sofreu várias matérias, várias reportagens, colocando ele, enfim, define aí. Numa posição que ele precisava explicar ou defender a sua posição, né? Sendo... acusado em off, muitas vezes, de ter sido responsável pela queda na popularidade do Lula, e ele estava fora do Brasil. Então, a gente tratou disso na semana passada. Essa semana começa com esses elogios do André Esteves ao Haddad. No dia seguinte, era o dia em que o Rui Costa ia ao evento do BTG. E eu preciso dizer aqui que, além do André Esteves, passaram por lá os principais operadores de mercado financeiro, o Rogério Xavier, o Luiz Stuhlberger, André Jakurski, os principais nomes influenciadores do mercado financeiro, para ficar no termo, estavam lá. Então, a gente não está falando só de um evento de um banco, mas sim de todo o mercado financeiro. No dia seguinte, quarta-feira, é o dia que o Rui Costa chega, na hora do almoço, para almoçar e depois fazer uma palestra dele, uma entrevista conduzida pela Amanda Klein, nossa colega jornalista da casa. Bom, poucas horas antes dele chegar ao evento, o Rui Costa dá uma entrevista à Globo News em que ele fala que Haddad tem apoio do Lula e dos ministros do Planalto, vulgo o ministro da Casa Civil, né? E aí você me mandou uma mensagem quando essa coisa foi ao ar, de um certo político... que estava lá no BTG, que é o Ciro Nogueira, o senador bolsonarista, presidente do Partido Progressista, que estava no palco na hora que essa entrevista foi ao ar, e ele dispara um Twitter e provoca no palco também, falando: elogio do Rui Costa ao Haddad em público, realmente a situação está mais grave do que eu imaginava. Ele quis fazer aquela metáfora, né, do presidente de clube de futebol dizendo que o técnico está prestigiado, né? Isso, e aí o Rui Costa chega, começa a dar no jargão que a gente fala no jornalismo, um quebra-queixo. Tinha jornalistas de alguns veículos lá e ele começa a dar uma entrevista e tal. Quebra-queixo é aquela entrevista em que você só vê os microfones e a cara do entrevistado fica atrás dele. Né? Da vítima. Aterrorizada ali atrás. E aí quem tá saindo de lá é o Rubens Ometo, né? O presidente da Cosan. O Binho, seu amigo Binho. Que é um dos principais empresários hoje no país, e que passa pelo Rui Costa durante a entrevista e dá um tapinha nas costas dele para cumprimentá-lo e tal. E o Rui Costa
nem olha para trás, continua dando... Continua quebrando o queixo ali. Continua quebrando o queixo, mas, enfim, ele estava diante das câmeras, depois, quando acaba a entrevista, o Bometo volta, fala desculpa, estava no meio da entrevista, claro, eles se cumprimentam e vai embora. Não era uma relação de muita intimidade, mas estava tudo certo, cordial. E nessa hora, tinha disparado, poucos minutos antes, um enorme especulol, uma especulação no mercado financeiro de que o Haddad assumiria o lugar do Rui Costa na Casa Civil. E não é assim que foi disparado, inclusive pelos chamados serviços de informação online que atendem o mercado financeiro e cobram caro por esses serviços, dizendo com todas as letras, né? Notícias envolvendo uma possível troca do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a Casa Civil foram mal recebidas pelos investidores. Essa construção é chamada sujeito oculto, né? Porque você não sabe quem fez a notícia, quando, onde, por quê, nada disso. Na verdade, teve uma matéria, uma reportagem que foi veiculada pela CNN nesse dia com essa informação, inclusive adiantando que a Esther Dweck, ministra do Planejamento, iria para a Fazenda no lugar do Haddad. E aí o mercado reagiu super positivamente, né? Os juros futuros explodiram na mesma hora. E eles estavam, todos eles, os grandes nomes do mercado financeiro, junto com, né, estavam reunidos no hotel onde estava acontecendo esse... Quem está cuidando na mesa de operações, né? O pessoal estava perguntando. E aí o Rui Costa, logo depois da entrevista, entra para esse almoço, o banqueiro bate nas costas dele e fala, aqui, ministro, o que está acontecendo? Aí ele todo desconcertado fala, olha só, fui demitido e não sabia, esqueceram de me avisar. E vai para o palco para fazer essa entrevista, essa conversa com a Amanda Klein no evento do BTG. Ela conduz a entrevista, eles falam de economia, falam de muitos assuntos, e no finalzinho, e ele mantendo essa postura que ele tinha dado no início do dia, né, falando que o Haddad tinha o apoio e tal, que o governo estava coeso, que, enfim, a disparada do câmbio era muito mais causada pelo Donald Trump do que qualquer outro fator interno e doméstico e tal. No final, ela pergunta para ele, né, sobre a popularidade do presidente, e aí ele se sai com essa, que é sempre, enfim, falando que a taxa das blusinhas e o Pix realmente tiveram uma contribuição. Bom, e a Amanda Klein, que é muito da esperta, fala, duas medidas que passaram pela Fazenda. Então, o que está por trás dessa cena magnífica que você acabou de descrever, né? Na semana passada, como a gente comentou aqui, teve uma série de reportagens na imprensa, todas elas críticas ao Fernando Haddad, enquanto ele estava no Oriente Médio. E o clima que ficou em Brasília era de um conflito quase aberto entre Casa Civil e Fazenda. No final de semana, quando o Haddad voltou ao Brasil, ele estava surpreendentemente calmo e tranquilo. Não tinha nada de resquício dessa semana de tiroteio que ele sofreu, mas o mercado financeiro só foi pegar, de fato, as consequências que a gente comentou a semana passada, essa semana, com atraso, com delay, né? E aí começou esse especulol aí, sem pé nem cabeça, né? Que obviamente... Sim, isso eu preciso dizer. Eu apurei com ministros e outros assessores no governo. Não está em questão a nem possibilidade... a saída de um, nem a troca pelo outro. Exato, são dois dos ministros mais fortes do governo. E ainda continuam sendo, né? Apesar dessas... Exatamente. Então, quer dizer, a notícia chegou velha e distorcida, provocou um certo alvoroço no mercado, porque o cenário com que o mercado financeiro trabalha hoje para 2026, que é o ano da sucessão, é mais ou menos o seguinte, por isso que eles estão felizes, né? Em primeiro lugar, Tarcísio se elege, que é o favorito deles. Se não der o Tarcísio, dá o Haddad, que eles acham que o Lula não será candidato e o Haddad será o lugar dele, como disse o André Esteves, né? O Haddad não é exatamente o petista, o prototípico que eles abominam. E em terceiro dá o Lula, que pelo que está fazendo também não é assim o fim do mundo, né? Então, assim, o mercado tá tranquilo. Agora, quando você fala em colocar a Esther Dweck no Ministério da Fazenda e substituindo toda a equipe do Haddad, portanto, aí o negócio... Mas não passou de especulação. Eu acho que... O Haddad teve a semana passada essa situação que a gente descreveu. No sábado teve evento do PT, o Lula e a Gleisi fizeram menções positivas quanto a ele, aí teve essa declaração do André Esteves, depois do Rui Costa. Eu
percebo que houve periga o Haddad sair até mais forte depois dessas semanas do que antes delas começarem, entende? Eu acho que essa fritada que ele recebeu, quase fritada... É um pouco o efeito do Trump com a Europa, né? O Paul Krugman, ex-colunista do New York Times, Prêmio Nobel de Economia, escreveu essa semana uma coluna muito engraçada em que ele compara o Trump ao Stalin, chefe da União Soviética. Eles são os dois únicos que conseguiram unir a Europa contra eles, né? E eu acho que foi um pouco o que aconteceu, acabou gerando os ataques ao Haddad acabaram gerando uma rede de proteção, até o Zé Dirceu foi enfiado nessa articulação para dar sustentação ao Haddad, fortalecer o Haddad, etc. E é como bem lembrou uma fonte sobre o Pedro Malan. Toda vez que ficavam especulando sobre a queda dele, ele ia ao Palácio do Planalto e entregava o cargo para o Fernando Henrique. E toda vez, quando o Serra começava, sobretudo, e toda vez o Fernando Henrique reiterava a permanência dele no governo. Só tem uma diferença. O Clóvis Carvalho era o Rui Costa do Fernando Henrique Cardoso. Mesmo estilo, não era nada político, era meio truculento, assim, né, um gerentão. Na primeira vez que o Clóvis Carvalho falou mal do Malan, ele caiu. Dessa vez é um pouco diferente. Mas eu acho que, eu concordo com a tua análise, eu acho que não só o Haddad saiu mais fortalecido, como eu acho que ele tende a se fortalecer nas próximas semanas, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Toledo, qual que é a bala na agulha do Haddad? São duas. A primeira, que deve sair logo depois do Carnaval, é a MP, medida provisória do crédito consignado para pessoas físicas que não trabalham no setor público, ou seja, para nós, né, para todos os assalariados, 40 milhões de assalariados. Hoje, o setor público concentra a maior parte do crédito consignado, são 13 milhões de pessoas que usam esse crédito, que usa o seu salário como garantia para o empréstimo. Então você pede ao banco, né, me dá um crédito aí, ele consigna ou segura uma parte do teu salário para garantir o pagamento. Quer dizer, para o banco é muito bom, porque é uma garantia muito forte. E o que o governo está fazendo e vai editar essa medida provisória para já entrar em vigor logo depois da semana do Carnaval, é estender isso para 40 milhões de pessoas que são seletistas, né, que têm carteira assinada e que vão poder usar o crédito consignado da mesma maneira que as pessoas do setor público já fazem, que os aposentados já fazem. Além disso, eles vão colocar, 30 dias depois que essa medida provisória for editada, eles vão colocar um íconezinho novo na carteira de trabalho digital. Você tem? Eu devo ter. Não, eu tenho, você deve ter. Adoro quando você troca eu e você. É muito parecido, né? Eu me confundo, eu olho para a Thaís e fico me enxergando. Totalmente. E ali vai aparecer um íconezinho dizendo assim, quer um empréstimo? Aí você vai clicar nesse íconezinho e vai lá preencher algumas informações de quanto você quer, e todo o sistema bancário, inclusive as fintechs, vão ter acesso a esse seu pedido e vão disputar você. Exatamente. Então, para os bancos, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que vai ampliar muito o mercado de crédito consignado. A desvantagem é que a tendência é as pessoas trocarem o crédito pessoal, que tem um juros muito mais alto, pelo crédito consignado. E não vai ser só o banco onde a pessoa tem conta. Qualquer outro banco, qualquer outra fintech cadastrada no sistema do Ministério da Fazenda vai poder fazer isso. Então, o governo não está divulgando as estimativas de qual o impacto que isso vai ter. Mas é só você pensar, se com 13 milhões já movimenta 600 bilhões de reais de crédito, com 40 milhões, né? Claro, agora tudo isso demora, né? Tem um tempo de implementação, tem que ir um mês para colocar a app em funcionamento, aí os bancos vão se adequar. Não é uma coisa do dia para a noite, vai demorar meses até esse sistema colar. A segunda bala na agulha do Haddad é que logo depois que essa MP for apresentada e eventualmente aprovada pelo Congresso, e me parece que não tem nenhum tipo de resistência e por enquanto nem chantagem para aprovar esse MP, será o projeto de lei para elevar
o piso de isenção do imposto de renda para R$5 mil, Tá. junto com a regulamentação daquele imposto para quem ganha mais de R$600 mil por ano. Lembra que a gente já tratou disso no passado? Sim. E aí é um negócio que tem um impacto. Agora, também vai ter eventualmente uma boa notícia, mas ela só vai entrar em vigor para valer no ano que vem, né? Porque você tem que adotar qualquer medida que trata de imposto, especialmente imposto de renda, com um ano de antecedência. Bom, Então, me parecem 2 medidas com efeito positivo de médio prazo a tempo, né, num prazo suficiente para ser sentido em outubro de 2026. essa me parece ser a ideia, né? Uhum. Agora, precisa combinar com os russos e com o Trump também, né? Porque, ao mesmo tempo, quer dizer, eu não espero, por exemplo, que a pesquisa de março do IPEC ou do Datafolha, acho que a do Datafolha é capaz até de sair antes, sobre a popularidade do Lula, mostre uma recuperação. Melhora já. Talvez mostre até uma piora, mais um pouquinho. É, porque saiu pesquisa essa semana e ainda continuava piorando, né? É a pesquisa da MDA, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter alguns meses de más notícias para o governo, mas a gente vai começar a ver um eventual horizonte de melhora, isso se não pintar uma crise internacional no meio do caminho provocada por essa guerra comercial. Vamos lembrar que o Trump acabou de dizer que vai cobrar 25% sobre os produtos importados pela União Europeia. Nossa, é verdade, tem isso daí. Pequeno detalhe. Detalhe. Muito bom.